Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos mais em uma EBD. Vamos estar dessa vez estudando mais uma lição de número 2 desse nosso primeiro trimestre de 2020. Lição que tem como comentarista pastor Claudionor de Andrade. A lição de número 2 nós vamos estar estudando sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Nosso textuário vai estar em Gênesis capítulo de número 2 e o versículo de número 23, que diz: E disse Deus, e disse Adão, melhor dizendo, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. A nossa verdade prática vai dizer assim: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se complementam, se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25. Nosso objetivo da nossa lição, o objetivo geral da nossa lição é a missão do homem, outorgada pelo Criador, e glorificar ao Deus, propagar a espécie e dominar o planeta. Nossos objetivos específicos são: primeiro, apresentar a mulher no plano de Deus; segundo, descrever a criação da mulher; e terceiro, apontar a missão da mulher. Então nós vamos estar estudando essa lição. Na nossa introdução vai dizer assim: nesta lição mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor formando a partir da costela de Adão, designou-la para ser em relação ao homem uma companhia idônea e sábia. O ponto central da nossa lição diz assim: tanto o homem quanto a mulher são imprescindíveis ao reino de Deus. É bastante interessante nós notarmos desde o início o tema da nossa lição. O que é que chama o tema, ou o que é que nos chama a atenção no tema da lição? O que chama a atenção no tema da nossa lição é o seguinte: o comentarista ele faz questão de dizer a criação de Eva, a primeira mulher. Por que ele não colocou só a criação de Eva? E não precisou colocar a primeira mulher? Porque a gente sabe que existem pessoas que, ainda por mais sábias que sejam, tentam explicar e dizer que Eva não foi a primeira mulher criada por Deus. Existia uma mulher, ou existia mulher antes mesmo de Eva. E há aqueles que chegam até a dizer que existia os seres humanos mesmo antes de Adão. Antes de Adão e Eva existir, já existia, vamos dizer assim, uma população. E eles têm como tese, tentando provar, eles pegam alguns versículos. Por exemplo, a Bíblia ela vai falar da criação ou do nome de Adão, da formação de Adão, né? Já no capítulo 2. Quando a gente lê o capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver que Deus, ele diz assim em Gênesis 1 e 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, e todo réptil que se mova sobre a terra. Aí versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis diz assim: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aí diz: macho e fêmea os criou.
quando a gente continua lendo Gênesis, se a gente for lendo a ordem cronológica dos acontecimentos, se a gente for ler na ordem cronológica, aqui já existe macho e fêmea. Então, aqui ainda não tinha sido a criação de Eva, né? Aqui não tinha sido ainda a criação de Eva. Eva ainda não existia, porque Eva, ela só vem existir no capítulo 2 e versículo 18. Quando Deus, ele diz assim, ó, disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Aí diz, falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Aí pega, Deus coloca no versículo 20, né? No versículo 19, Deus coloca um sono profundo em Adão, cria a mulher, né? Então, Deus, ele faz Adão dormir, do capítulo de número 21, do versículo de número 21 do capítulo 2, até o versículo de número 23. Então, eis aí a criação de Eva. Eva vem aparecer aqui no capítulo 2 e versículo de número 23. Aí disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão seu pai e sua mãe, né? E apegar-se-á a sua mulher. E ambos estarão nus, ambos estavam nus. E o Senhor e a sua mulher, e não se envergonhavam, a palavra de Deus nos diz. Então nós vemos que a criação de Eva veio aqui, né? Veio aqui. Então, há quem queira provar de todo jeito que a mulher que foi criada, os seres humanos que foi criado em Gênesis 1 e 27, seja diferente dos seres humanos, ou a mulher que foi criada em Gênesis capítulo 2, versículo de número 18 ao versículo de número 23. Né? Então, quer dizer, eles tentam provar, querendo provar que existia uma mulher, ou existia seres humanos antes de Adão e Eva. E nós vemos na primeira lição que Adão foi o primeiro homem, e agora vamos ver que Eva foi a primeira mulher. Não podemos colocar na ordem cronológica aqui os acontecimentos desse jeito, entendeu? Então, Deus, ele cria no capítulo de número 1, homem e mulher, já existia aqui, mas no capítulo 2, Deus, ele vai mostrar como é que ele fez, como é que foi formado a mulher, como é que foi criado o homem, foi do pó, né? Como é que foi criada a mulher, foi da costela de Adão. Então, esses dois, é deles que veio existir toda a geração. O apóstolo Paulo, pregando lá na cidade de Atenas, a Bíblia nos diz em Atos, capítulo de número 17, que Paulo, quando ele começa a pregar na cidade de Atenas, ele prega para os atenienses e diz, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pregando a palavra do Senhor, ele diz que por intermédio de um homem veio existir toda a geração, veio existir por conta de um homem. Então nós vemos aqui que Deus, ele fez todas as coisas. Então veja aí que em Atos, como eu já falei, Atos capítulo de número 17 e o versículo de número 24 diz assim, ó, e Deus que fez ao mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus, da terra, não habita em templos feitos por mãos humanos. Aí quando a gente vai chegar no versículo mais adiante, nós vamos ver que Paulo, ele começa a dizer que Deus, ele fez de um só todos os seres humanos. Versículo de número 26, Paulo diz assim, ó, e de um só fez toda a geração dos homens. Então, quer dizer, de um só, Deus fez toda a geração. Então, toda a geração veio a existir por intermédio de Adão e de Eva. Adão e Eva foi quem ali Deus, ele fez para vir existir toda a geração. Assim, as outras, nós vemos que se existia uma mulher, se existia um Adão ou outras pessoas antes de Adão e Eva, então quer dizer que existia também a morte. Então quer dizer, se existia uma população antes de Adão e Eva, já existia a morte,
já existia o pecado, porque a morte ela só veio existir por intermédio do pecado, porque se não existisse pecado, não existia a morte. Então nós vemos que se existia a gente antes de Adão e Eva, então já existia a morte, porque eles já haviam morrido. Já existia o pecado então original não foi o de Adão e Eva, né? Então nós vemos que já existia tudo isso. Então qual é o problema então dessa tese? O problema dessa tese é se já existia gente antes de Adão e Eva e eles morreram, e a morte ela só veio existir por intermédio do pecado, como é que fica Romanos, capítulo de número 12, capítulo 5, versículo 12, da onde diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então veja, a morte ela só veio existir por intermédio do pecado. Mas irmão, esse versículo ele não está provando que esse homem é Adão. Esse versículo não está provando que é Adão. Então vamos ver. Se a morte ela só veio existir por causa do pecado, então nós temos que ver Gênesis, capítulo de número 3, que é a queda do homem, a tentação da mulher, de Adão ali e Eva, quando Deus diz assim, né? Capítulo 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Esta disse à mulher, assim que Deus disse, a serpente dizendo à mulher, Deus disse a vocês assim, ó, não comeis de toda a árvore do jardim. Assim disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não venha morrer. Então quer dizer, eles não iriam morrer se eles não tivessem comido o fruto proibido ali, podemos dizer. Então, depois que a mulher comeu, no versículo 4, e vendo, versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele também comeu dela. Então, a partir daqui foi que veio existir a morte. Foi a partir daqui que veio existir a morte. Então, o homem ele ia viver eternamente. Então, quer dizer, se existia uma população, se existiam pessoas antes de Adão e Eva, então, essas pessoas, elas já tinham praticado a prática do pecado. Adão e Eva, então, não seria o pecado original, o de Adão e Eva. Ou se Deus tivesse criado outra população, vamos dizer que tinha Adão e Eva no jardim, Deus criou alguém fora do jardim, tinha uma população hoje. Claro, se Deus criou uma população fora do jardim, né, aquelas pessoas, elas seriam santas. Não tinha nada a ver com Adão e Eva, porque o pecado ele é transmitido do pai para o filho no ato, quando há a relação do cônjuge. Aí o filho ele já nasce com a semente do pecado. Se Deus tivesse criado outra geração, aquela geração não teve nada a ver com Adão, não veio de Adão e não tinha a semente do pecado. Então seria uma semente santa, entendeu? Seria uma semente santa. Então não tem como provar que existia pessoas antes de Adão e Eva, né? Então Adão foi o primeiro homem, Eva foi a primeira mulher. Eva foi a primeira mulher. Agora, por que Deus criou Eva? Qual o papel de Eva, ou qual o papel da mulher no plano de Deus, né? A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus para controlar a solução do homem. A mulher sempre esteve nos planos divinos, sendo ela, pois, uma pessoa necessária. O Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. Qual o objetivo? Vamos ver o nosso primeiro ponto. A mulher já estava nos planos de Deus. Por que a mulher já estava nos planos de Deus? Porque o plano de Deus era procriar, multiplicar, encher a terra. Adão sozinho não iria encher a terra, não iria se multiplicar, né? Então Deus criou todos os animais para se multiplicar, procriar, tudo mais. Também criou Adão, e Adão foi criado com essa afinidade também para multiplicar. Então, para Adão multiplicar e encher a terra, ele precisava
da mulher. Ele precisava de uma mulher para encher a terra. Porque se só existisse Adão, não tinha como a terra ser cheia. Como é que iria vir as outras pessoas? Não tinha como. A decisão de formar a mulher. A formação de Eva foi um ato muito particular do amor e bondade de Deus, Pai para com o homem, né? Foi um ato amoroso de Deus, né? Deus olhou Adão, viu que Adão estava só, né? Estava precisando de uma disjuntora. Aí Deus diz que não era bom que o homem esteja só. Não era bom que o homem esteja só. No versículo 18 do capítulo 2. Nosso segundo ponto vai falar da criação da mulher. Como foi que a mulher foi criada? A mulher ela foi criada da costela de Adão, né? E aí nós entramos no primeiro tópico, onde vai falar a primeira anestesia. Isso é, Deus ele fez com que Adão caísse em um sono profundo, né? Como se ele tivesse anestesiado ali naquele exato momento. Então, naquele sono profundo que Adão ele teve, Deus ele fez, arrancou da costela de Adão, tirou da costela de Adão ali, uma das costelas de Adão, e formou a mulher do pedaço de Adão. Então, Deus também, com isso, ele faz também a primeira cirurgia. Então, Deus ele foi o primeiro anestesista, Deus foi o primeiro cirurgião, e Deus foi também o primeiro engenheiro na parte da genética, né? Deus ele também foi o primeiro, fez a primeira engenharia genética ali. Da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva, a primeira mulher. Aqui, como em toda a Bíblia, não temos nenhuma narrativa mitológica. Trata-se de um relato histórico, real e confiável da palavra de Deus. Então, Deus, ele faz todo esse parâmetro. Faz Adão pegar no sono, tira uma de suas costelas, né? Faz ali a mulher, forma a mulher. Adão, quando se acorda, vê ali uma mulher chamada, que ainda não tinha nome. Quem colocou o nome em Eva foi o próprio Adão. Nem Deus foi quem colocou o nome em Eva. O nome de Eva veio do próprio Adão. Adão foi que colocou o nome de Eva. Então, nós vemos aí. Podemos observar também e ver no terceiro ponto da nossa lição, fala a missão da mulher. Qual é a missão da mulher? A missão de esposa, de ser esposa. E a segundo ponto vai falar também a missão de ser mãe e a missão como súdita no reino de Deus. Então, a missão de esposa, qual gentil e solícito pai o Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, Adão, que ao receber, pôs este poema: esta agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com os seus conselhos sábios, oportunos, com as suas orações, com o seu trabalho, no gerenciamento da casa. O proverbista Salomão, nós vemos aí, no provérbio de número 31, Salomão, ele diz assim, provérbio de número 31, né? A palavra de Deus, quando Salomão vai falar sobre a mulher sábia e tudo mais, nós vemos aí que Salomão ele dá algumas características sobre a mulher. A primeira coisa que Salomão vai falar, quando vemos sobre a mulher, no versículo 10 ele diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é muito, excede aos de rubis. E ele começa falando, né, sobre a mulher sábia, que a mulher sábia ela edifica a sua casa e essas outras coisas, né? Então, qual é o papel da mulher? O papel da mulher, como nós vemos o nosso amado pastor Carlos de Andrade, ele diz aqui que ela, como esposa, né, ela deve orar, ser sábia nos seus conselhos, né, no gerenciamento da casa, saber administrar, né? Ela é a grande economista do lar, mas se a esposa não for sábia, idônea, acabará por destruir o esposo e os filhos com as próprias mãos. Então, se ela não for sábia, ela acaba também destruindo o seu lar. Então, se a mulher
não for sábia, o proverbista Salomão, Provérbio 14, que nós podemos ver, Provérbio 14, versículo 1, a Bíblia diz que a mulher tola, ela destrói o próprio lar. Porque tem mulher, amados irmãos, que em vez de ajudar, acaba atrapalhando, acaba dificultando as coisas. E diz aqui Provérbio 14, 1, toda mulher sábia edifica a sua casa. Então a sábia, ela faz o quê? Ela sabe edificar, ela sabe trabalhar bem, ela sabe como fazer, né? Então, mas ele diz aqui, ó, a tola derriba a casa com as suas mãos. Então veja, a sábia, ela edifica, a tola, ela destrói, né? A tola, ela acaba com a casa, ela acaba com lá, ela acaba com os filhos, ela acaba com tudo. A missão de mãe, aí em relação aos filhos, né? É a mulher que orienta na piedade pelo esposo, e a real mais autoridade educadora dos filhos. Na igreja primitiva, as irmãs Lloyd e Eunice, que era da família de Timóteo, tornaram-se referência na educação e na formação do filho, né, Timóteo. Então nós vemos que na casa, como mãe, é ela que tem mais tempo com os filhos e é ela que vai dar os conselhos ao filho, vai ensinar bem aos filhos. E na missão, como súdita no reino de Deus, também ao lado do seu marido, as santas mulheres poderão ajudar o que ainda não demonstraram a esperada maturidade cristã, isso é, ensinar as mais novas na fé, né? Era a missão das mulheres na igreja primitiva, era a missão daquelas mais maduras, ensinar as que estavam chegando agora na fé. Então é uma lição bastante interessante, tem muitas e muitas coisas para falar nessa lição, mas vamos ficar por aqui. Você vai aprender muito mais na escola dominical. Vá para a escola dominical lá na sua igreja. Não perca essa lição que está bastante boa, está bastante interessante para nós estarmos aprendendo a palavra de Deus nesse trimestre. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.